Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande nós poder estarmos com todos vocês em mais uma rica oportunidade para juntos nós desfrutarmos das grandezas do reino de Deus e da sua bendita e imutável, intransferível, invariável, inerrante palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu gostaria de falar com todos vocês com relação a ministério feminino. E eu quero usar como exemplo algumas igrejas que traz consigo essa consagração e também igrejas que usam mulheres como obreiras da igreja. Eu quero deixar bem claro a todos vocês que eu não estou aqui contrário a estas igrejas, mas as atitudes que estas igrejas têm tomado ao longo da história do evangelho na nação brasileira. Já igrejas que vêm atuando de décadas e têm deixado aí esse grande espaço vazio dessa doutrina falha de mulheres exercer funções na igreja, essa lacuna. Eu quero falar em primeiro lugar sobre a igreja Deus é Amor. Todas as pessoas, às vezes, que não entendem, não sabem interpretar o canal A Bíblia em Foco, acham que nós estamos aqui para estarmos falando mal de igreja ou estarmos denegrindo com a imagem do evangelho, mas de forma alguma. Nós não estamos aqui para falar mal da igreja Deus é Amor, da Assembleia de Deus, de outras igrejas. Nós estamos aqui para expor aquilo que os líderes, por interesse próprio ou por alguma circunstância que lhe é cabível, vêm ao longo das décadas esquecendo e não querendo se envolver, vão fazendo vista grossa e vão fazendo silêncio, talvez por medo de perder alguns crentes da igreja, talvez por medo ou preocupação de cair as entradas da igreja, pois a maioria da liderança de hoje em dia, na atualidade, em todo o mundo, são liderança que estão pautada e visada as suas vidas em cima do vil metal. E por isso que eles se preocupam tanto com essas coisas e esquecem de observar a sã doutrina de Cristo, da palavra de Deus. Bom, a Deus é Amor, vou tomar como exemplo, que é uma igreja que quando começou para ser a igreja perfeita e ter a doutrina perfeita. O próprio missionário Davi Miranda batia e massacrava as demais igrejas, se gabando de eles terem a verdadeira doutrina. Eu não quero aqui falar mal do missionário, nem falar mal da irmã Ereni, da família Miranda, da diretoria mundial da Deus é Amor, e nem do ministério, mas dessas práticas erradas do ministério que ninguém tem coragem de falar. Talvez porque a grande maioria, claro, ganha um salário da igreja, não quer perder o salário. A outra maioria da família são praticamente donos da igreja. E alguns estão em cargos altos, do alto escalão da igreja, então não querem se comprometer com a verdade da palavra de Deus. Mas nós, desde antemão, talvez por isso que eu, até os dias de hoje, não fiz assim uma fama extraordinária a nível mundial, não galguei poder financeiro nem dinheiro, porque eu sempre me impus, sempre gostei de manter os padrões bíblicos e manter a minha integridade com Deus. E aí por isso que a gente, por manter a integridade com Deus, se opõe a certas práticas da liderança, independentemente da igreja que for, pois eu atuei nessas duas igrejas aí com bastante afinco. Tive um nome até muito elevadíssimo na igreja Deus é Amor. Conheci muitos pastores e presbíteros antigos, novos, porque a Deus é Amor já conhecia muito bem ela antes de estar dentro dela, pois eu conheço a Deus é Amor desde a própria fundação, minha família já conhecia, e eu logo que nasci já comecei a conhecer a Deus é Amor. Então, uma longa história. E atuando dentro da Deus é Amor foram 12 anos como presbítero da igreja. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Conheci a família Miranda, estive como missionário, estive com o pastor Lorival,
acompanhei muito o ministério do Daniel Miranda, Davi Miranda, da Leia, da Débora e do Lorival, do pastor Lorival. E de todos os presbíteros da Deus é Amor, antigos e os mais novos. Conheço todos os que saíram, que fundaram a igreja, praticamente conheço todos eles, eu diria que 100% deles. E eu quero falar hoje sobre o ministério feminino dentro da Deus é Amor. Bom, para vocês que não conhecem, e para alguns que vão querer bater pé porque está lá há 10 anos e acha que conhece tudo, para falar nos rodapés dos meus vídeos tem que ter conhecimento da causa da igreja, Deus é Amor, da Assembleia e das igrejas. Porque até eu tenho cuidado, aquilo que eu não sei eu procuro não comentar. Então tudo que eu comento já foi feito um pente fino, já foi avaliado e já foi averiguado para poder falar em rede. Porque em rede nós temos que falar a verdade sem condenar as pessoas e as igrejas, tá certo? Nós só vamos condenar quando for igreja pseudo-cristã e seitas heréticas. Aí não tem como nós fazer com Lô e fazer amizade. Temos que ser implícito, perdendo ou não perdendo inscrito, sendo ovacionado ou vaiado, sendo incentivado ou criticado, temos que falar a verdade do jeito que ela é. Bom, atualmente eu congrego na Assembleia de Deus. Me converti na Assembleia de Deus, passei longos anos dentro dela. Depois eu, por uma direção de Deus e por um sentimento meu, eu fui atuar na Igreja Deus é Amor, tive um bom ministério, não tenho do que me queixar no sentido do meu ministério, de mim me doando para Deus. Da igreja comigo tenho muitas coisas a me queixar, mas não vou falar em rede, coisas que a impedem de você continuar trabalhando na Deus é Amor. Não que a igreja seja ruim, a igreja em si é uma igreja boa, mas as regras internas colocadas e a forma que os crentes fariseus, não todos têm um número de pessoas muito crentes dentro da Deus é Amor, e tem um número de obreiro pequeno, que são obreiros muito bons, obreiros que pregam a Bíblia, obreiros que têm respeito, que verdadeiramente amam as pessoas e a igreja. Mas tem um número muito grande de obreiro corrupto, safado, bandido, ladrão e terrorista para destruir com o ministério de obreiros verdadeiros que pregam a palavra de Deus e que se mantêm nos princípios bíblicos com amor e respeito, que não quer ver o mal de ninguém. São perseguidos, sim, são perseguidos os obreiros que pregam. Isso é tema para outro vídeo. Hoje é o ministério feminino dentro da Deus é Amor. Para vocês que não entendem, não sabem, mas estou fazendo rodeio, porque fazendo rodeio eu vou me explicando e vou falando coisas que Deus me orienta, eu não sei se vocês já perceberam que Deus vai me orientando. Eu quando prego e quando estou no canal no YouTube, deixo Deus me orientar. Então Deus vai me guiando e eu vou falando e Deus vai me guiando, e eu tenho certeza que em Deus está me guiando. Muitas pessoas precisam ouvir isso, por onde Deus vai me guiando. Isso eu já tenho experiência com Deus disso. Então por isso que eu deixo Deus me guiar nos diálogos. Porque alguém está precisando ouvir aquilo que Deus vai falar através da minha boca, pelos caminhos que Ele me conduz da palavra. Meus irmãos, não é nada novo o ministério feminino dentro da Deus é Amor. Bom, agora nesse ponto aqui eu vou ter que defender o missionário, porque eu nunca condenei ele em nada. Eu só falei de práticas dele que não servem. E não é porque é um missionário que eu vou ficar batendo palmo, ovacionando, me ajoelhando, me prostrando e adorando o homem por ele estar errado. Pode ser o Papa. Não é questão do missionário. Pode ser o Papa da Igreja Católica que eu chego aqui e condeno que ele tiver feito errado. Mas e você? Alguém pode dizer, você é alguma coisa? Não, eu não sou nada. Mas eu nunca me julguei nada. Eu também nunca me julguei que sou dono da verdade, que detém a verdade. Outra coisa, se eu chegar um dia, abrir um ministério como missionário, tantos outros fizeram, se Deus um dia me orientar para abrir um trabalho, nunca vou me colocar como a única igreja verdadeira, nunca vou me colocar como o único dono da verdade, e nunca vou me colocar como aquele único que vai ser arrebatado e aqueles que estiver me seguindo, porque isso é uma falácia. Então, se alguém disser, mas você então é o dono da verdade, por que você fala do missionário e tantos outros? Você, o teu canal é dono? Não, eu não sou dono da verdade, eu não me julgo melhor que ninguém, e eu também não digo que o canal Bíblia em Foco é o único canal que prega a verdade. Estou dizendo que é um dos únicos que peleia pelas coisas corretas e que luta, estudando e orando para não trazer heresia ou algo novo que fere a palavra de Deus. Tá certo? Então é só isso. E outra coisa também que eu quero dizer para os irmãos. Nós não estamos aqui para nos julgarmos
o sabichão ou algum que... Não, nós estamos aqui buscando de Deus para no presente século, onde a igreja está sendo enganada em massa, tirar vocês do engano. E como é que eu vou tirar vocês do engano? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. E para fazer isso, eu tenho que ter vida no altar, sabedoria de Deus, discernimento do Espírito, para não pregar heresias. Porque se não eu prego heresia hoje, ela mesma vai me bater nos próximos anos. Se eu não for fiel e pregar toda a verdade para Deus, eu vou ser condenado naquilo mesmo que eu prego. Então, você precisa ter muita sabedoria. Então, irmãos, para vocês que não conhecem 100% o ministério da Igreja de Deus e Amor, para vocês que são alheio, ou porque tem uns que também não são alheios, mas que eles defendem a Deus e Amor, tudo que ela pregar como doutrina, eles defendem. Ela pregou a vida toda as coisas boas, mas se ela começar a pregar coisa ruim agora, tem gente que vai defender, porque não é agarrado em Deus, é agarrado na placa da Igreja de Deus e Amor. Ele tem em mente que a Igreja de Deus e Amor não pode errar. Como eu falei daquela igreja exclusivista de Curitiba, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, fundada pelo Ademar Alves Lacerda, que era vice-presidente da Deus e Amor. É outra igreja exclusivista. O Ademar Alves Lacerda sempre foi o cara dentro da Deus e Amor e lá, orgulhoso, soberbo, e chama os outros de orgulhoso, soberbo. Então ele não erra. E a Igreja do Amor tem muito disso. Tem gente que não erra. A igreja não pode errar. Então eles vão defendendo a igreja vai mudando os itens doutrinários e eles vão continuar defendendo que é a melhor igreja. Porque ela nunca vai ser igual às outras. Porque eles têm em mente isso, de dizer que ela é melhor que todas. E a Deus e Amor não é melhor que igreja nenhuma. A Igreja de Deus e Amor foi uma igreja que lutou num tempo hábil pela verdade. Como todas as outras lutaram também há um tempo atrás. Então, meus queridos e amados irmãos, a minha fala hoje é sobre isso. Não é nada novo. E o missionário veio lutando pela doutrina de Deus e Amor desde a abertura. Outra coisa que poucos sabem, que eu vou falar sobre televisão no outro vídeo. Tá certo? Vou falar sobre televisão, os irmãos estão cobrando, vou falar urgente sobre televisão. Mas hoje sou pastorado feminino. Então, por volta dos anos 80, não é novo, por volta dos anos 80, tinha um presbítero aqui no Rio Grande do Sul chamado Silvério. Os irmãos mais antigos, talvez poucos vão se lembrar. Mas aqui a minha família é conhecedora do presbítero Silvério. Não era cooperador, era um presbítero ordenado. Antigo, daqueles da época do Joselino Ribeiro de Faria, que foi para os Estados Unidos da América, e tantos outros. Então, o Silvério lutou lá em São Paulo, numa luta ferrenha, numa reunião, quando vocês lembram que as mulheres na Igreja do Amor, para não ficar muito longo esse vídeo, vou ser bem cônscio e bem resumido. Tinha um sobre-altar, um sobre-púlpito, que era um púlpitozinho móvel que você levava para frente, deixava lá no chão, na frente, ali onde as mulheres faziam os primeiros cultos lá. Nos primeiros cultos da Deus e Amor, onde mulher começou, porque no começo dela nem lugar nenhum mulher pregava. Depois as mulheres começaram a usar um sob-púlpito lá embaixo. Púlpitozinho, uma caixotezinho. Aí para botar a Bíblia, aquelas coisas. Bom, ali elas orientavam o trabalho de mulher, algum ensino, coisa de mulher. Trabalho de onde elas iam ministrar. E no altar elas não subiam de forma alguma. Quem conhece a Igreja de Deus e Amor sabe que eu estou falando a verdade. Agora, quem é alheio nem entra para comentar. Não comenta nos rodapés dos meus vídeos pessoas que não sabem que está comentando. Pelo amor de Deus. Que eu vou remover todos os comentários. Diz que o pastor Levi é ruim, o pastor Levi quer ser dono da verdade. Quer ser, não. De forma alguma. Comentário que não tem sentido e fundamento. Inclusive agora até estou deixando, porque me veio outra ideia. De repente, deixando os comentários sem fundamento, os irmãos vão rebater embaixo essas pessoas que comentam sem fundamento. Vocês rebatam mesmo. Se vocês verem que não tem fundamento, está querendo ferir a pessoa da gente, ferir o canal e o assunto que está sendo abordado. Tem gente que o assunto está sendo abordado sobre água, eles vêm e falam em outra coisa. Vamos falar lá em... Digamos que eu estou abordando um tema sobre água, eles vêm falar sobre comida, sobre outra coisa, que não tem nada a ver relacionado com a água. Se bem que a água tem relação com a comida, mas vocês entenderam. Então, meus irmãos, o Silvério, numa reunião em São Paulo, ele encarou toda a família Miranda, o missionário, toda a diretoria, e ele disse que não aceitava a mulher subir no altar. Por quê que já tinha aquela discussão, aquela reunião? Porque a Débora, a Leia, a irmã Ereni, principalmente a irmã Ereni, não, sem ferir ninguém. Não vem dizer que eu vou ferir a Ereni, a Débora e a Leia, de forma alguma. Sem chance. Então,
elas já queriam subir no altar bem antes, por causa dessa, todas as igrejas, outras mulheres subindo nas outras igrejas, e elas também queriam subir no altar. E o missionário vinha resistindo, porque o missionário sempre lutou muito, mesmo que naquelas coisas extremistas dele, ele sempre lutou pelo que ele acreditou, e ele não aceitava. E nesse caso ele estava correto em não aceitar. Mas a pressão da irmã Ireni, da Débora, da Leia, das noras do missionário, e de algumas mulheres dos membros da diretoria que queriam subir no altar, mais precisamente a família Miranda, a irmã Ireni foi pressionando, porque há um perigo muito grande. O missionário sempre foi muito extremista na família Miranda, muito por lado do extremo. Orava, jejuava, mas esqueceu muitas coisas na palavra e foi cedendo coisas que não era para ceder. O missionário era muito extremista por lado da oração e santificação, e a Ireni e os demais sempre tentaram abrir, ser mais liberais que o missionário. Eles nunca andaram junto no mesmo espírito, o missionário, a Ireni e as mulheres, eles num equilíbrio, que é o que eu tenho pregado de noite, que aqui em casa tenho ensinado para minha esposa, para mim, ela andar em equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, o casal tem que pensar uma coisa só. Bom, nessa pressão, o Silvério achou que batendo o pé pelo lado do missionário, ele ia ganhar a guerra, e os demais obreiros. Só que nesta reunião eles não ganharam. Nesta reunião estava para ser debatido 2 temas. Era o bigode e essa questão das mulheres pregar. Porque, para quem não sabe, na Deus é Amor podia usar bigode no começo. E as mulheres não poderiam subir no altar. Nesta reunião foi acertado que os homens não iam usar bigode e que as mulheres iam começar a subir no altar. Ia começar com sobre púlpitozinho e depois ir para o altar. Qual é que é a sua ideia, irmão Levi, sobre aquele sobre púlpito? Para mim aquilo ali é brincadeira, é falácia. Para mim não tem que ter sobre púlpito coisa nenhuma. Vocês entenderam? Mas e onde a mulher vai pregar? Vai pregar no altar. Vai pregar no altar, vai pregar onde? Ah, mas então o senhor é louco, o senhor concorda com ele? Não, mas você vai pregar onde, irmão? Se ela estiver lá embaixo, naquele sob púlpito, e estiver em cima no altar, que diferença faz? A mulher está pregando, está ministrando na igreja. Eu tenho que ser coerente, eu não posso ficar me questionando com que nem tem igreja, que nem a Igreja de Jesus Cristo, tem outras igrejas que elas vão lá embaixo. Está pregando do mesmo jeito. Que diferença tem um degrau ou 2? A mulher está pregando no altar da igreja. Então o que tem que ser colocado é o seguinte: a mulher não é impedida de pregar. Esse foi o erro da Igreja de Jesus Cristo, do Ademarzão, que até hoje ainda não coloca a pessoa em cima do altar. E foi o erro do missionário e da diretoria dele. Primeiro começou impedindo a mulher de subir no altar, depois liberou. Isso trouxe contenda e confusão no seio da igreja. Assim a Assembleia de Deus também agiu. No começo, a mulher não podia nem aparecer, não podia nem fazer nada. Isso é um erro muito grande. Hoje, a mulher na Assembleia de Deus não podia nem soltar o cabelo. É uma falácia, uma brincadeira, uma coisa dessa. A mulher não podia soltar o cabelo. Hoje pode cortar o cabelo, rapar a cabeça, pintar a boca, fazer o que quer. Eu tenho medo de extremismo e liberalismo. A pessoa tem que andar no centro da palavra, mas a Assembleia falou outra hora. O assunto aqui agora é mulheres no altar. Bom, se englobar a Assembleia nesse sentido, também podemos falar. Mas voltamos. Então, a irmã Ireni, a irmã Débora, a irmã Leia e as Nora, a família, e as pessoas mais chegadas à diretoria queriam subir no altar. Elas queriam ensinar, doutrinar e tudo. Então, nessa reunião, Silvério perdeu, porque foi tirado. Os homens que usavam bigode até então não puderam mais usar bigode. E as mulheres, a partir daquele dia, passaram a pregar com aquele sob púlpito. E depois daquele sob púlpito, elas começaram a subir no altar, tomaram conta do altar. Então, não é questão do sob púlpito ou do altar. As mulheres em trabalho de mulher podem pregar no altar. Essa é a minha opinião. A opinião do pastor Levi. Se eu tivesse um ministério formado, mulheres poderiam pregar, sim, no altar. Eu sei que muita gente vai me condenar, vai dizer que elas têm que ficar caladas, que elas não podem abrir a boca. Isso é papo de congregação cristã. Começa com isso, depois vira uma aberração que nem está a congregação cristã em todo o Brasil. Quem conhece sabe da confusão doutrinária, porque nunca se estabeleceram um padrão doutrinário dentro daquela seita. Voltando ao assunto. Então, para mim, na minha opinião, mulher pode pregar, sim, cultos de mulher. Pode pregar até um culto da igreja. No caso que tiver um evento ali, for num domingo, for num evento, tiver a mulherada ali, ela pode pregar, sim. Culto de mulheres.
A mulher não pode doutrinar no sentido dela ser pastora. A mulher pode pregar uma mensagem, a mensagem for doutrinária. Ela pode, na minha opinião. Ela pode pregar uma mensagem doutrinária. Agora, ela não pode doutrinar. O que é doutrinar? Ela ensinar a igreja e os homens ficar sentados. Aí está o erro. A mulher não pode pastorear a igreja. Bom, então a Deus é Amor até o presente momento, as mulheres não subiam no altar. Aí vieram com o sob púlpito, tiraram o sob púlpito, e a irmã Irene Miranda e as mulheres ganharam a batalha com o missionário. A partir daquela reunião, elas começaram a ganhar corpo e se agigantar dentro da igreja. E o Silvério entregou a credencial junto com um monte de presbítero naquela reunião. 100 presbíteros, mais ou menos, 100 obreiros de alto escalão entregaram as credencial e desistiram naquela reunião. Quem conhece a história sabe que eu estou falando a mais pura verdade. É só os irmãos antigos levantar e tentar descobrir quem é o presbítero Silvério, que encarou o missionário e a diretoria numa reunião por causa desse quesito sobre mulheres pregar na igreja e subir no altar. Primeiro não podia nem pregar, agora pode pastorear. Aí que está o erro, a mulher pode pregar, sim. Quem disse que a mulher não pode pregar? A mulher não pode doutrinar em cultos de doutrina, quer dizer, vocês estão entendendo? Cultos de doutrina específicos, onde o pastor vai trabalhar. E ele ficar sentado e a mulher ensinar. Isso está errado. Agora a mulher exercer o trabalho dela, pregar, não tem nada a ver, meus irmãos. Nada a ver. Nada a ver. Eu sei que tem gente que vai me questionar, porque é um extremo para um lado e outro. As pessoas não conseguem entender a verdade da palavra. As mulheres sempre andaram com Cristo, sempre entregaram, sempre tiveram trabalhando. O que eu vejo no dia de hoje trasladando para o dia de hoje? Elas podem trabalhar, elas não podem pastorear. Por que elas não vão poder trazer uma mensagem? Elas não podem vendar a boca das mulheres. Não existe isso biblicamente que tem que vendar elas e deixá-las excluídas de poder falar. Não, de forma alguma. Então ali, o que eu quero dizer? Ali o Silvério perdeu a batalha. Aqueles presbíteros tudo entregaram as credenciais, foi aprovado, baniram o bigode e estabeleceram as mulheres ter ministério e pregar e fazer a obra. Bom, o que eu tenho a dizer sobre bigode? Eu não vou dizer que um bigode leva alguém para o inferno, para o céu, de forma alguma. Agora eu só quero dizer uma coisa, que a igreja que deixa usar bigode deve deixar usar barba. Porque qual a diferença que tem para mim barba e bigode? Vocês entenderam? Ou a igreja põe uma regra doutrinária com a cara limpa, nem barba, nem bigode, ou então a igreja estabelece que quem usa barba, bigode pode usar barba, porque para mim um bigode e um cavanhaque não tem diferença nenhuma. Essa é a minha opinião. Bom, vamos à frente, para nós terminarmos esse vídeo. Então, naquele dia, a Deus é Amor começou a concordar com mulheres pregando. Bom, veio que nem uma enxurrada. A Débora e a Lé tomaram conta do altar e a irmã Ireni, elas começaram a pregar e ensinar. Ensinar mais que homem. E doutrinar mais que homem. Aquilo que não podia nem falar, agora tomou conta. Deixa eu dizer mais uma coisa. Por volta dos anos 80, 90, quando o Sora era novo e a Lé era nova, a Lé pregava igual a ele para mais. Sempre com aquele fanatismo do Sora, para aquilo que eles achavam que era interesse. Mas não adianta uma igreja achar que aquilo que é interesse eles podem observar e as outras coisas não. E a Débora se mantém um pouco mais do lado do Lorival. O pastor Lorival sempre foi um cara mais Bíblia, mais cabeça, mas também sempre doutrinando, ensinando e se enfiando em tudo. Com mais educação, mas se enfiando. E a irmã Ireni nem se fala. A irmã Ireni sempre foi uma espécie de mestre dentro da Igreja de Deus é Amor, pregando. Bom, mas aonde que complicou tudo? Complicou tudo que depois elas foram ganhando terreno, aí foram levantando evangelistas. A Igreja dos Amor hoje tem, eles não querem, eles vão teimar dizer que não, que é só um nome figurativo, mas a Igreja dos Amor tem evangelista, mulher, pior ainda, evangelista mulher, e tem missionárias. Vocês entendem? Isso é antibíblico, missionária e evangelista. Pode bater pé, pode ficar bravo comigo, mas vocês que me amam, que são ainda Deus é Amor, mesmo que vocês estão fazendo a obra, mulheres, não vão ficar tristes comigo, mas essa é a realidade da coisa. Não adianta coar um mosquito e engolir um camelo. Não tem base bíblica para evangelista nem missionária. Vamos além agora. Muitos irmãos estão perguntando no rodapé dos meus vídeos por que eu saí da Deus é Amor. Eu não vou responder em rede, mas eu vou gravando vídeo e vocês vão entender. Voltando ao assunto aqui que nós estamos. Bom, nos últimos dias agora, que eu vou falar, eu vou pegando, sempre me mantendo dentro do tema, porque depois eu volto com outro tema, eu falo de outras coisas, relacionando várias pessoas e coisas relacionadas àquele outro tema, mas o tema aqui é mulher. Nos últimos dias, a mulher na Deus é Amor, ela não só prega,
A mulher ganhou poder sobrenatural dentro da Deus é Amor, que nem na Quadrangular. Bom, quem não conhece Quadrangular, que não é meu assunto, é para outro dia, foi fundada por uma mulher, a Quadrangular. E a Quadrangular sempre foi uma igreja que deu amplo vazão para ministério feminino. Então isso não era coisa de Deus é Amor, nem de Assembleia. Mas elas estão colocando e propagando isso. Bom, eu quando estava no país da Suíça, na ficha de preenchimentos dizia procuradoras. Lá no exterior não tem procuradora, igreja, homens. São procuradoras mulheres. A Deus é Amor virou trabalhar 100% com mulher. Alguém vai dizer, mas e aí, irmão? Os homens não querem fazer, a mulher faz. Bom, vocês até têm razão em alguma coisa nisso, mas isso não muda a Bíblia. Tem, é verdade, vocês mesmo. Tem homem preguiçoso na obra de Deus, que eu trabalhava demais, guerreiro na obra, e eu encontrei muito homem preguiçoso, que não abria a boca para não saber nem ler uma Bíblia. E tem muitas mulheres guerreiras mesmo. Tem mulher que para trabalhar na igreja ou secular, dá de 10-0 em homens. Vocês estão de parabéns. Vocês entenderam? Não estou contra vocês em nada. Mas assim, ó, eu encontrei procuradoras apoderadas. Elas tinham mais poder que qualquer obreiro, ou homem, ou presbítero, ou quem fosse no exterior. Tanto é que às vezes fica inviável, porque se a procuradora e a financeira não gostar de você no exterior, elas fecham a mão e você está ferrado. Você está ferrado, não te libero nada, começa a dificultar as coisas para você, porque a Deus é Amor e Assembleia, é dois ministérios assim. Quando não quer que alguém fique no lugar, a primeira coisa que os membros fazem é fechar a mão nos dízimos, nas ofertas, para dizer que aquele pastor não é coerente e não serve para eles. Aí automaticamente a liderança convencional de diretoria mundial vê que as entradas caíram, tira você. Então, essa é a norma dos ministérios pentecostais que eu conheço, talvez tenha mais, mas os pentecostais fortes fazem isso. Eles punem o obreiro que eles não gostam, fechando as mãos nos dízimos, nas ofertas, nas entradas, e automaticamente como é que o obreiro vai trabalhar? E sabe com quem é que eles fazem isso? Normalmente com aquele obreiro ordeiro, aquele obreiro tem a família santificada, os filhos em ordem, que chega lá e quer pregar santificação, quer preparar eles para o céu, quer ter respeito com a igreja, com a diretoria e com a liderança. Esse tipo de obreiro, normalmente, os membros da igreja das igrejas pentecostais, 80% não gosta deles. Porque 80% de membros de igrejas pentecostais querem barulho, fusarca, revelação, profetada, vida suja, tudo errado. É isso que eles querem. Esses são os caras, são os profetas. Pode estar tudo esculhambado, mas se eles adivinhar, revelar, eles estão em cima. Tem uns 20% de gente honesta nas igrejas pentecostais, não passa de 20% nos dias de hoje. Bom, então eles fecham as mãos e punem. Então lá eu encontrei financeiras e procuradoras apoderadas. Outra coisa que a Deus é Amor colocou de errado, que eu vou falar no outro vídeo, tirou tudo os financeiro homem e colocou financeira mulher. Segundo eles, financeira mulher não ia roubar a igreja. Irmãos, ladrão, escuta, olha para mim, por experiência vivida lá dentro, ladrão é ladrão. Ladrão é homem, ladrão é mulher. Por que tanta preocupação com dinheiro? Quando a igreja se preocupa demais com o dinheiro, Deus começa a permitir confusão e roubo dentro da própria igreja. Quando é ladrão, é homem e é mulher. Tá certo? Então, podia ter continuado com os financeiros homens. E se quisesse colocar mulher, também não tem problema em mulher trabalhar. Mas eu estou dizendo que era homem, de repente trocou para mulher. Bom, mais um. Aí as mulheres começaram a tomar conta da liderança. Já era, agora todas as financeiras são mulheres. As procuradoras são mulheres. Aí criaram mais o seguinte. Criaram há uns 10 anos atrás para cá, que eu estou dizendo porque eu sei. Não ficou só naquilo das mulheres subir no altar, a Irenia, Débora, Lésia, mulher da família. Começou a tomar conta as mulheres na Igreja do Deus é Amor. E muitos homens estão saindo, presbíteros estão entregando, ministérios saindo. Dessas pessoas que saíram para fundar a igreja, se encontra um que outro que é homem de Deus. Tem uns 80%, 90% que é tudo pilantra. Já faziam atrocidades lá dentro. Aí aproveitaram essa oportunidade para sair. Mas escuta o que eu vou dizer. Tem desses que saíram que lá eles nunca seguiram doutrina por amor. Eles seguiram porque eles ganhavam salário, porque ele era circunstancial. Vocês entendem? Mas tem aquele que segue a doutrina por convencimento espiritual. Ele não vai quebrar a doutrina por nada. Então, nem por salário, nem por dinheiro, nem por fortuna. E a hora que as coisas começarem a transcorrer de uma forma errada, ele vai querer buscar um outro lugar para viver e santificar a sua vida para ir para o céu. Essa que é a questão. Então, Deus e Amor está perdendo muita gente porque está faltando muita coerência. Tudo que eles eram, de repente, eles estão derrubando por terra. Ele diz que é o Lorival e a Débora. Não é o Lorival e a Débora nada. Porque isso aí não foi coisa do Lorival e da Débora. Tem gente dentro da Deus e Amor que tem uma raiva do Lorival e da Débora.
que é incrível, só porque a Débora corta o cabelo e pinta. Isso ela está errada, mas vocês não devem odiar ela por causa dessas coisas. Não é ela e o Lorival que está estragando tudo a Deus é Amor. Você está enganado. O Lorival até tem muita coisa. Nessa questão de uso e costume, ele devia corrigir a Débora, mas biblicamente o Lorival tem muito mais cabeça que qualquer um outro deles. Que Deus ajude o Lorival, que ele traga o verdadeiro culto para dentro da Deus é Amor. Que o verdadeiro culto não é revelação, o verdadeiro culto não é gente correndo, quebrando, se jogando no chão, assoviando, assoprando, que nem panela de pressão. O verdadeiro culto é um culto racional. Os dons exercidos com educação, louvor, adoração e palavra. Tem que ter palavra no culto. A Igreja de Deus e Amor tem um costume, em 80% dos lugares, 80%, de orar 1 hora por revelação, 40 minutos, e não pregar 5 minutos de palavra. Aliás, os obreiros nem Bíblia têm. 90% dos obreiros da Deus e Amor não prega, só revela. Então que Deus ajude que o Lorival traga isso para dentro da igreja, que eu sofri muito com isso quando congreguei lá. E vocês entendem, meus irmãos? Tem que pregar a Bíblia, que é a maior revelação. E aí, saindo das financeiras das procuradoras, veio essas mulheres começaram a tomar conta. Financeira estadual, não é mais homem, é uma mulher, que nem aqui em Porto Alegre, que eu ainda estava congregando, foi uma das coisas que me deixou apavorado. Veio uma mulher ali, um rolo de chave nas mãos, andando no pátio, poderada, tomou conta. Ela ganhava casa, salário, tudo, os pastores eram cortados. Isso é assunto para outro vídeo. Eu nem vou espichar muito, irmão, porque não, Deus vai me orientando. Vocês me comentem aí qual é o assunto que vocês querem que eu fale, em cima disso que eu estou comentando, separado, que eu vou falando. Então, o que eu digo? Isso é mais um dos motivos que me fez sair. Não é sair, eu nunca saí. E nunca fui cortado. Eu vou explicar o que estava acontecendo no dia em que eu saí um dia para vocês. Eu aproveitei uma oportunidade para mim sair. Se fosse por mim ou pelo ministério, eu estava lá até hoje. Bom, meus irmãos, aí as mulheres agora de 6 anos para cá, quando colocaram só mulher como financeira, colocaram também essas mulheres tipo orientadoras. Vocês que conhecem o ministério sabem que eu estou falando a verdade mais pura da Bíblia aqui. Eu não vou falar uma palavra aqui que não seja verdade. Tá certo? Nenhuma. Colocaram orientadoras. Essas orientadoras eram treinadas em São Paulo em reuniões, não sei se na segunda ou na terça, e era um mar de mulher. E de lá essas mulheres saíam 2 para cada estado ou para cada lugar fiscalizar. E houve um tempo que estava tão difícil que foi lacrado todos os cofres da igreja. Aqui no Rio Grande do Sul, na época atual, foi lacrado os cofres. E essas mulheres vinham para Porto Alegre, que é a capital do estado, e dali elas saíam de 2 em 2 fiscalizar igrejas que tinham problema e abrir cofre, porque os cofres estavam lacrados. Então só essas mulheres poderiam abrir os cofres, novamente tirar o lacre e contar o dinheiro, porque virou uma desconfiança tão grande que os pastores não podiam mais abrir cofre nem tocar em dinheiro. Por causa de pastores corruptos e ladrão, os outros pastores verdadeiros, que verdadeiramente têm amor pela obra, que vai ver um dinheiro lá dentro de um cofre, não vai ficar botando o olho em dinheiro. Vocês entendem? Porque um pastor verdadeiro pode deixar tudo aberto e dizer, olha, nessa igreja entra 100 mil. Você administra e paga as contas e você manda o resto em saldo. E o teu salário é o teu salário. Outra coisa que eu quero falar no outro vídeo, nem salário tinha. Vocês entendem? Eu quero falar muita coisa, porque tem gente que acha, o irmão saiu porque é rebelde, o fulano está batendo na Assembleia de Deus porque é rebelde. Não, senhor, essas igrejas precisam rever valores. Essas igrejas precisam rever valores, estão lidando com vida. Então, meus irmãos, essas orientadoras tinham poder, vindo de São Paulo, porque vinha direto do berço da diretoria, de tirar o obreiro, punir o obreiro, fazer o que bem queria com o obreiro. E se elas chegassem num lugar e tivesse um membro ou 2 ou 3 que tivesse ali mentindo contra o obreiro, porque a Deus é Amor dá muito ouvido para membro mentiroso, estragado, membros rebeldes, que quando o pastor é verdadeiro e ordeiro quer colocar as coisas no lugar, em todo lugar do Brasil, não estou defendendo pastor, a Deus é Amor tinha muito pastor corrupto, mas teve muitos homens de Deus que caiu por causa de falso testemunho e calúnia. Então, essas pessoas ali entregavam o pastor para aquelas orientadoras e o pastor tinha que se virar em 10 para tentar explicar se ele estava certo. E se ele estava errado, ele já era cortado sem misericórdia. Olha, eu não me lembro assim de um caso em que tivesse misericórdia da pessoa. A não ser que fosse ali uma orientadora que tivesse coração de Deus que viesse,
conversasse com o pastor, visse que o pastor era inocente, e o pastor recorresse a Débora Miranda e o Lorival. Talvez ali na Débora alcançasse um socorro, porque ela tinha um pouco mais de misericórdia, mas dependendo era corte um atrás do outro. E às vezes sem ter como se explicar para uma pessoa tipo o Lorival, a Débora, que tem a cabeça mais aberta, alguns membros da diretoria que eram homens conselheiro. Mas como que ele vai se explicar se ele está numa distância, às vezes, de 2, 3, 4, 5 mil quilômetros, 4 mil quilômetros? Não tem como. Fica ali, acaba ali. Então, muitos ministérios acabou ali. Bom, voltando ao meu assunto, essas mulheres estavam apoderadas. Eu te pergunto, no começo não podia pregar, depois podia pregar com um sob púlpitozinho, e depois da reunião, que é essa que eu falei do presbítero Silvério, daí subiram para o altar. Bom, na minha concepção, que eu disse que eu concordo com a mulher pregar, por mim elas podiam estar pregando, mas não estão mais pregando. Agora elas estavam como procuradora, como orientadora espiritual, elas estavam como financeira de capitais de Estado, entendeu? E agora o pior, junto com esses cargos que veio de orientadora, procuradora e financeira, aí eu estou falando a mais pura verdade. Olha para mim aqui, nenhuma palavra aqui foi inventada, projetada. Aqui é tudo experiência com Deus, vivida. Não, de forma alguma alguém vai denegrir ministério no meu canal, não. Eu não aceito mentira no meu canal. Em nome de Jesus. Então, entenda uma coisa. Agora elas vão pastorear a igreja. Tá assim na minha época, antes um pouquinho de eu sair, de mulheres pastoreando. Mulheres dirigentes de igreja, mulheres pastoreando a igreja. Inclusive até capitais de estado. Uma vez, há uns anos atrás, eu me lembro que a Maria Lorena, que para mim não é evangelista, é uma serva de Deus, estava pastoreando Florianópolis, a capital. Não sei se por um período longo ou até chegar um obreiro. Bom, alguém vai dizer, mas eu não tenho nada contra. Mas então, se não tem nada contra, mas por que vocês matavam todo mundo no começo? Por que vocês defendem tudo que é tipo de doutrina e quando a palavra pega em vocês, aí vocês ficam bravos? Essa é a minha pergunta. Se não tem nada contra, por que batiam tanto na quadrangular? A quadrangular é pastoreada por mulheres. Então por quê? Por que falavam do mundanismo e pregavam tanto contra? Tem que continuar tendo alguma coisa contra, não pode, de forma alguma. Então a Deus é Amor, em alguns aspectos, virou uma quadrangular. No sentido de mulher dirigir igreja, para mim, igual a quadrangular, tá igual. E os cultos aberrativos vão destruir com a Deus é Amor. O Sora começou e ninguém fez nada, porque ficava visualizando o dinheiro, o missionário era enlouquecido por dinheiro. Quem conheceu ele perfeitamente sabe que ele gostava de um dinheirinho. Não estou falando por maldade, gostar mesmo. Então, por gostar de dinheiro e querer ver a igreja crescer financeiramente, ele nunca condenou as práticas do Sérgio Sora, isso ganhou corpo. Entendeu? E aí, daqui a pouco, essas campanhas vai destruir com a igreja também. Outros sim. Aí fala do Lorival. O pastor Lorival e a cantora Débora querem tirar essas coisas dentro da igreja. Tem que tirar mesmo. Tem que tirar enquanto é tempo, meus irmãos. Se não tirar essas campanhas aberrativas, essa loucura por dinheiro aí vai terminar com tudo. Bom, voltando ao meu assunto. Aí já estava igual ao quadrangular. Agora as mulheres dirigem igreja. Dirigem igreja, doutrinam, pregam, oram por revelação, ensinam, fazem tudo. Eu pergunto para vocês, a falha foi de quem? A falha foi do pastor Lorival? A falha foi de quem? A falha foi do missionário. O missionário é que liberou em reunião para as mulheres começar a não somente subir no altar, mas fazer tudo dentro da igreja. Então tem gente que missionário nunca errou. Todo homem erra, meus irmãos, mas tem erros que podem levar a igreja ao fracasso. Então entenda uma coisa. Para vocês que gostam de defender, foi na reunião dele que ele liberou as mulheres subir no altar, mas não explicou em diretoria, coisa que era só para pregar. As mulheres subiram no altar com a intenção de só pregar e se tornaram pastoras. As mulheres estivessem pregando a Deus e Amor, não tinha problema nenhum as mulheres pregar um culto. Não vejo mal nenhum. Mas por que o missionário, junto com a diretoria, não manteve as mulheres longe de dirigir igreja? Não manteve as mulheres longe de ordenação? Tinha que, quando disseram evangelista fulano, não tem evangelista, irmão, não existe isso na Bíblia. A missionária, não existe, irmão. Ela está indo como uma irmã simples da igreja, vai lá pregar um culto e ver como é que está as coisas lá. Não existe evangelista. E ela vai pregar um culto, acabou. Vocês entendem? Então, esse erro é dele. Outra coisa, a Assembleia de Deus, vamos aproveitar, não podia nem soltar o cabelo a mulher. Hoje as mulheres pregam, e pregam no altar, e tem mais uma, tem mulher que vai pregar no altar, que eu sempre falo para minha mulher, que a minha mulher também prega culto de irmãs. Eu sempre revisto e olho, não assim que eu sou um ditador, num bom sentido, num bom carinho, nós sempre olhamos a roupa dela, sempre pergunta, porque uma mulher que prega não pode ir para o altar de qualquer jeito.
De forma alguma. Não pode ir com qualquer roupa, com camiseta. A mulher que prega tem que ir para o altar completamente social, ataviada para aquilo que vai fazer. Tem que cuidar com a roupa, não pode ficar marcando a peça íntima. Então tem que ter um cuidado muito grande quando uma mulher vai para o altar. Então a Assembleia de Deus, que era contra a mulher soltar o cabelo, consagrou mulheres ao pastorado, fez a mesma coisa que a Deus é Amor. Hoje tem mulher pastora, tem mulher missionária, e tem mais coisa que não me veio na mente agora. Pastora e missionária, vocês entendem? Então não é só a Deus é Amor, a Assembleia de Deus também cometeu esse erro terrível, que eram duas igrejas que se mantinham fiel a esses padrões doutrinários. Meus irmãos, mulher como pastora, como ministra, como bispa, como evangelista, como missionária, é uma aberração, biblicamente falando, tão grande que vocês nem imaginam. É cair nos mesmos erros dessas igrejas aí mundanas e novas neopentecostais que apareceram com apóstola, bispa e tantas coisas, entenderam? Então, para quem não sabe, a Igreja de Deus é Amor, há muitos anos, na década de 80, aderiu a essa prática das mulheres pregar. No começo de fundação não podia. E depois não ficaram só pregando. Hoje elas são orientadoras financeiras, conselheiras, procuradoras e pastoras de igreja, que doutrinam e fazem tudo. E a Assembleia de Deus também aderiu erroneamente aos cargos de missionária e pastora. Não existe. Raquel pastoreava ovelhas, antes de alguém falar, ovelhas, no sentido literal, ovelhas. Não era almas, rebanho espiritual, de forma alguma. Não existe biblicamente uma base bíblica para a mulher pastorear a igreja. Não existe. E nem doutrinar a igreja. Isso aí coloca o homem numa posição inferior, e quando o casal está junto, não pode de forma alguma um homem sentar e uma mulher doutrinar. A mulher pode sim pregar, mas não doutrinar. E eu acho que eu me esclareci bem para vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Vocês que tinham dúvida, então não esqueça. O presbítero Silvério e mais um grupo de obreiros entregou as credenciais na presença do missionário, porque ele não se dobrou para os irmãos. Porque o missionário é assim, o que a família decidia, ele sempre apoiava a família. Por mais que ele fosse um homem que se tivesse por 100% de doutrina, sempre que a família infiltrou a ideia, ele não pelejou pela diretoria e ministério, ele sempre fez o que a família queria, porque o missionário era muito de ir pela família. Vocês entendem? Ele ia pela palavra daquelas pessoas que estavam próximo dele. Vocês entendem? Eu digo porque eu tenho muitas experiências, que eu sei de muitas coisas, que na hora de apoiar, ele apoiou a família e ficou contra membros da diretoria, e os membros acabaram saindo e fundando igreja. Tá certo? Então isso aí não é culpa de ninguém, é culpa do missionário que em reunião aceitou. E aí tem alguém hoje falando, mulher cuidando da igreja. É o líder que aceitou, meus irmãos, tá certo? Que Deus abençoe, fique com Deus até o próximo vídeo. Não esqueçam de comentar, compartilhar, acionar o sino da notificação e divulgar os nossos vídeos. Que Deus te abençoe e fique em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.